Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver mais uma questão, a segunda questão do teste do professor Jorge Geraldes. Uma questão que consiste então no enquadramento de uma raiz quadrada. Bem, o exercício diz-nos o seguinte: sem utilizar a tecla da raiz quadrada, obviamente na calculadora, enquadra a raiz quadrada de 23 por números racionais com erro inferior a 0,2. Apresenta então os cálculos que efetuares. Bem, este tipo de questões resolvem-se aplicando uma série de passos e resolvem-se sempre da mesma maneira. O primeiro passo é vocês pegarem aqui neste erro e manipularem este erro para a forma R, que é o erro, igual a 1 sobre N. Então vocês vão pegar ali no 0,2 e vão transformar o 0,2 numa fração. 0,2 seria 2 sobre 10, ou seja, 2 décimas. Mas reparem, esta manipulação, quer dizer, o numerador tem que ser 1. Então vocês têm que pegar nesta fração e colocá-la na forma irredutível. Podemos pegar no numerador e no denominador, visto serem ambos números pares, e dividir por 2. Dividindo então por 2, obteríamos 1/5. E desta forma percebemos que o erro terá de ser inferior, ou seja, o erro terá de ser inferior a 1/5. Obtendo então esta estrutura, eu percebi que este N é exatamente igual a 5. O primeiro passo é vocês mesmo perceberem o valor de N. O segundo passo consiste agora em vocês irem aqui dentro da raiz, e reparem que é uma raiz quadrada, então pegariam neste 23, escreveriam assim 23 e vão multiplicar por este valor de N ao quadrado. Ok? Vão multiplicar por N ao quadrado. Se fosse uma raiz cúbica, multiplicariam por N ao cubo. Visto que estamos perante uma raiz quadrada, vocês vão multiplicar o radicando por o valor de N, mas ao quadrado. E então, pegando nesse valor de N ao quadrado, será 5 ao quadrado. Será assim 5 ao quadrado. Depois vocês vão pegar na vossa calculadora e vão calcular este valor. E efetuando assim os cálculos, este valor dá 575. Depois, o passo seguinte é vocês fazerem o enquadramento deste valor resultante deste produto em dois quadrados perfeitos consecutivos. Um quadrado perfeito imediatamente antes deste valor e o quadrado perfeito consecutivo ao que vem imediatamente antes deste, né? De modo a 555 fique no meio entre dois quadrados perfeitos consecutivos. Bem, isto podia-se resolver através de uma tabela dos quadrados perfeitos, se vocês faziam o enquadramento, ou então com a calculadora. Efetuando com os cálculos com a calculadora ou com a tabela, como vocês quiserem, eu percebo que o quadrado perfeito anterior a 575 é exatamente o 529. E este 529 deriva então de 23 ao quadrado. Obviamente que isto tem que ser quadrados perfeitos consecutivos, então a seguir teria que vir o 24 ao quadrado, cujo valor, convém confirmar, é 576. E como vocês podem reparar, este 575 está compreendido, né? está exatamente no meio de 529 e 576. Ou seja, enquadramos este 575 em dois quadrados perfeitos consecutivos. Ok? Este é então o segundo passo. O terceiro passo é vocês virem aqui esta estrutura e dividirem todos os membros por n ao quadrado, Então dividiriam isto por 5 ao quadrado, dividiriam aqui por 5 ao quadrado e dividiriam ali também por 5 ao quadrado. Agora reparem que
podemos aplicar aqui a regra das potências. Aqui podemos aplicar a regra das potências, visto que estamos a dividir duas potências com o mesmo expoente. O que é que nos diz essa regra? Mantemos o expoente e fazemos a divisão entre as bases, ou seja, ficaríamos com 23 quintos ao quadrado, em quadrado. Reparem aqui que este 5 ao quadrado pode cancelar, pode não cancela mesmo, um 5 ao quadrado em denominador, este 25 sobre 25 daria 1, e então vocês vão obter 23 menor. Aqui aplicam a mesma regra das potências, dão o mesmo expoente e vão dividir as bases das potências, ou seja, 24 quintos. E agora o quarto e último passo será vocês aplicarem a raiz quadrada a todos os membros. Aplicariam então a raiz quadrada aqui, no meio e então ali também. Reparem o que é que vai acontecer. Aqui nós temos raiz quadrada de um determinado número ao quadrado. E vocês deram esta regra no 7º ano. Sempre que vocês têm a raiz quadrada de A ao quadrado, né, o quadrado cancela com a raiz e vocês vão obter A. Cuidado, é que este A tem que ser um valor positivo. Então a regra diz o valor absoluto de A. Nós não podemos ter raízes de números negativos. E se tivéssemos aqui a base negativa, elevado ao quadrado ela era positiva, por isso é que nós temos que garantir ao fazer este corte que a base seja um valor positivo. Aqui podemos então cortar e nós sabemos mesmo que 23 quintos é positivo, então não há problema nenhum. Então poderíamos cortar também, cancelar o quadrado com a raiz e obteríamos assim o seguinte: 23 quintos menor do que raiz quadrada de 23, que é exatamente, reparem que é esta raiz quadrada que nós pretendemos fazer o enquadramento, já está aqui a aparecer, e menor ainda que 24 quintos. Agora, o que nós podemos fazer penso que aqui eles criam um enquadramento exato, números racionais, poderíamos deixar sob a forma de fração, mas também podemos dividir. Eu aqui não precisava destes parênteses, e então dividindo 23 por 5, vamos então obter 4,6, menor do que a raiz quadrada de 23, menor do que, e 24 a dividir por 5 daria 4,8, e desta forma chegamos então ao produto final. Ou seja, temos a raiz quadrada de 23 enquadrada entre 4,6 e 4,8, o que será com um erro inferior a 0,2. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço a todos. Até o próximo exercício do teste. Tchauzinho.